noite. Já há algum tempo, já era para eu ter vindo aqui ministrar a palavra, só que nunca dava certo. Creio que era Deus me preparando mais, né? Porque a primeira vez que o pastor Roberto disse para eu vir ministrar a palavra, confesso aos irmãos que a primeira coisa que tremeu foi logo as minhas pernas. Eu disse, rapaz, pregar na igreja sede, é mais pessoas, tem os obreiros, vão estar tudo me olhando. Aí, eu orando, eu vinha pregar domingo. E não deu certo porque nós somos guiados pelo Espírito. E quando foi no domingo à noite, o pastor Roberto disse que para eu vir pregar quinta. E na mesma hora eu fiquei muito nervoso. E eu disse, já sei, eu vou orar em línguas. Fiquei orando. E o Espírito Santo disse algo ao meu coração. Ele disse assim, por que esse nervosismo? Por que esse medo? Se tu está indo para a casa do teu pai. Quando nós entramos, irmãos, quando nós vamos na casa do nosso pai ou da nossa mãe, pelo menos eu entro, abro a geladeira, vou abrindo as panelas, vou comendo, vou ficando bem à vontade. Então, irmãos, eu não tenho que me preocupar, não tenho que ficar nervoso, porque nós somos guiados pelo Espírito, amém? E nessa noite nós vamos aprender um pouco sobre paternidade espiritual. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, em nome de Jesus. Nós vamos ler dois textos da Bíblia, para que a gente possa estar aprendendo mais, em nome de Jesus. Primeira Coríntios, capítulo 11. Vamos ler só o versículo 1, em nome de Jesus. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga espera mais um pouco. Louvado seja Deus. Amém? Vou ler. O versículo 1 diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora eu vou ler mais um texto para parafrasear esse versículo. Abre agora em Mateus capítulo 3. Algo muito interessante que hoje eu passei a tarde no quarto orando em línguas. E o Espírito Santo ministrou essa palavra ao meu espírito. E para ser sincero, eu nunca tinha parado para pensar e nem tinha visto dessa forma o que nós vamos ler agora. Mateus capítulo 3. Vamos ler do 13 até o 17. Louvado seja Deus. Aí você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com paternidade espiritual, irmão? Nós vamos entender daqui a pouco. Todos encontraram? Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante. Vou ler, diz assim. Minha versão é um pouco diferente porque é King James, mas aí dá para os irmãos ir acompanhando. Diz assim: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Ou em outras traduções, em quem me comprazo. Amém? Para que a gente possa entrar na mensagem, irmãos, eu preciso contar um pouco do meu testemunho. Eu aceitei Jesus com 18 para 19 anos. E a igreja onde eu aceitei Jesus, irmãos, não tinha um pastor. E era quem que dirigia? Eram pastoras. Eram mulheres. Mulheres solteiras, muito usadas por Deus. Que até hoje eu reconheço isso na vida delas. Só que eu por 3 anos, irmãos, eu procurava um líder na minha vida. Nós hoje somos privilegiados. Vocês podem até pensar que não, mas somos, irmão. Eu por 3 anos pedi a Deus e orava ao Senhor pedindo uma igreja onde tivesse um pastor, onde eu pudesse estar aprendendo, onde eu pudesse me espelhar. E eu nunca conseguia. Nunca encontrava todas as igrejas que nós íamos só eram mulheres. A minha esposa, a minha cunhada sempre, ficavam bem, porque elas poderiam conversar, e eu tinha que ficar em casa, conversando só eu e Deus. E um dia eu estava no meu emprego e a minha esposa foi para Brasília. Quando ela chegou em Brasília, Deus falou muito forte com ela.
na época da Copa do Mundo. E Deus disse assim para ela: olha, a partir de hoje tu não volta mais para Belém. E ela me ligou no outro dia. Estou procurando resumir. Ela me ligou e disse assim: olha, eu não vou mais voltar para Brasília. Eu disse: eu? Ela disse: se eu não vou voltar, com certeza tu também não vai mais poder ficar aí. E na outra semana, irmãos, eu ia receber uma... Como é que diz? Quando a gente sai de um cargo e vai para outro? Uma promoção. Na outra semana. Eu ia ganhar o dobro para não fazer nada. E aí eu fiquei pensando, eu disse: meu Deus, em Brasília, eu vou fazer o que para lá? Eu não conheço ninguém. Não tem... Eu vou fazer o que para lá? Mas o Espírito Santo disse: vai, porque eu estou te dando uma direção. E eu ouvi o Espírito Santo. Eu disse: e agora? Eu vou entregar meu lugar. Fui falar com o meu patrão. Ele disse: olha, se tu entregar teu lugar, tu vai perder tudo. Eu disse: não tem problema não, eu entrego meu lugar. Entreguei meu lugar, não ganhei nada. Mas louvado seja Deus, porque até mesmo a passagem para eu ir, ele me deu. E nós chegamos em Brasília e passamos a frequentar uma igreja. Era uma igreja muito abençoada. Só que eu não me sentia bem lá. Sabe que filho se sente bem quando está com o pai, não é verdade? E eu não me sentia bem. O pastor era um grande homem de Deus. Ele ensinava muita palavra. Só que era impressionante, pastor, porque eu não conseguia absorver a visão que eles estavam tentando me passar. Eu não conseguia de forma alguma. Eu chegava em casa e dizia para Emily, olha Emily, eu vou sair dessa igreja, eu não estou conseguindo. Eles ensinam muito diferente. Ela disse: mas vamos ficar indo. Resumindo, lá em Brasília foi um casal daqui de Tapetim, numa igreja onde a gente estava ajudando. E Deus disse a esse casal, quando eles foram, que eles iam com um propósito. E eu e minha esposa fomos para Brasília também com um propósito. E no último dia que eles iam voltar para Itapetim, ela chegou para minha esposa, cumprimentou minha esposa, bateram uma foto de despedida. Só que uma semana antes Deus tinha dito a minha esposa que nós arrumássemos a mala, porque nós íamos sair de Brasília. E a gente só creu. E ficamos por lá, e essa irmã chegou, abraçou minha esposa, bateu uma foto e disse: olha, nós estamos indo embora. Ela disse: é. Ela disse: vocês estão indo para onde? Ela disse: Pernambuco, Itapetim. Ela disse: tá bom. Aí essa mesma mulher chegou e disse assim: olha, menina, para minha esposa, Deus disse que eu vim para cá com um propósito. Eu não sei que propósito é esse. Tem uma vaga no carro, só que eu já chamei meu sobrinho, minha sobrinha, minha irmã, meu pai, e ninguém quer ir. Bora, olha o que a menina falou: vamos comigo. Aí a minha esposa começou a rir, disse: eu vou orar. Só que a menina não acreditou. E ela chegou em casa, oramos e Deus disse: vão. Mas eu não sabia nem onde ficava Itapetim. Sendo sincero, irmão. Mas é um povo muito acolhedor. E aí, resumindo, a minha esposa veio com essa mulher no carro e eu vim atrás de ônibus. Chegamos em Itapetim. Começamos a ajudar a igreja batista. A irmã Lúdia até era desse tempo, não era, irmã Lúdia? Faça assim. E aí eu fui pregar em São Vicente, preguei aí, minha esposa pregou aí, começamos a fazer a obra. Só que chegou um momento que nós percebemos que estávamos fora da direção. E todos diziam para mim: olha, você quer ser da Batista porque não está dando certo, mas uma coisa eu te digo: nunca vá naquela igreja da Filadélfia. Disseram: não vai lá não, que o cabo quando entra lá já começa a querer vomitar, e já começa a dar dor de cabeça. Eu só comigo, eu disse: alguma coisa tem nessa igreja. Quando uma árvore, irmãos, ela é muito apedrejada, sinal de que tem muito fruto. Louvado seja Deus. E aí um dia eu disse para minha esposa: vamos visitar lá? Ela disse: vamos. Só que eu disse: como é que a gente vai chegar lá, que a gente não conhece ninguém, a gente não sabe nem como é. E sendo que o pastor, como ele disse domingo, quando nós colocamos o pé aqui, ele já havia orado para saber se nós tínhamos sido o casal que vinha para ajudar ele. E a gente chegou aqui sem saber de nada. Aí uma irmã que é daqui, que não é mais daqui agora, que não está mais, acho que só visitava, acho que a tia dela que é daqui, Débora, ela disse: vamos, que a minha tia é de lá, vamos junto. Eu disse: tá bom. Nós viemos. Não, confesso a vocês que no dia que eu botei o pé aqui dentro, eu olhei para minha esposa e disse assim: esse é o lugar. A minha esposa ficou em paz, nós tivemos uma oportunidade, eu tive uma, ela teve outra. Chegamos em casa, eu olhei para ela, ela olhou para mim, e a gente disse assim: é lá. Ela disse: vamos orar, não vamos nos precipitar. Eu disse: tá bom.
Viemos a segunda, viemos a terceira. Quando eu vim a quarta vez que eu voltei, recebemos uma proposta para ir para Curitiba. Recebemos uma proposta para ir para Curitiba e nós íamos para Curitiba. A gente passou uma madrugada toda pesquisando passagem, pastor. Não tinha nem dito isso ao Senhor, né? Pesquisando passagens e passagens, isso na quarta para a quinta. Quando foi na quinta-feira, nós encontramos uma passagem barata, bem baratinha. E aí, quando foi na quinta-feira, eu olhei para ela e a gente disse assim: vamos dar mais uma chance. Vamos lá naquela igreja de novo? Ela disse: vamos a última vez. Eu disse: tá bom. Quando nós entramos aqui, irmão, eu dobrei meu joelho, ela dobrou o joelho do meu lado. Nós sentamos lá na penúltima cadeiras. E a oração que nós fizemos, irmão, foi essa. Eu me lembro até hoje. Tem uma passagem que diz que Davi ele ia enfrentar os filisteus. 2 Samuel capítulo 5. E a Bíblia diz que Davi perguntou a Deus. Davi disse assim: Senhor, nós vamos orar. E foi a oração que eu fiz. E por incrível que pareça, irmão, o pastor Roberto não estava nesse dia. O pastor Diego pregou a mesma passagem. Ele pregou a mesma passagem. E antes dele começar a mensagem, ele disse assim: Deus vai falar com duas. Ele não sabia, irmãos. Até hoje ele não sabe. Que eu nunca falei a ele, ele nem está aqui, não vai continuar sem saber. Ele disse assim: tem duas pessoas aqui dentro que Deus vai falar muito com elas. Elas não vão entender, mas Deus vai falar diretamente com elas. Eu olhei para a Emily e disse: é com a gente. Quando ele começou a abrir 2 Samuel capítulo 5, que a gente leu a mesma oração que Davi fez, eu disse: Emily, nós não vamos mais embora, nós vamos ter que ficar aqui agora. E nós fomos embora na quinta. Quando foi na segunda-feira, eu liguei para o pastor Roberto, disse que queria falar com ele. E ele dizia a mim: ore lá, que eu oro daqui e tudo mais. A gente vai vendo, até porque ele pensava até que a gente era os satanistas, né? Misericórdia. E nós oramos e Deus disse: vão para lá. Irmãos, eu confesso a vocês que a minha alegria foi muito grande, porque, como eu disse a vocês desde o começo, por 3 anos eu queria um pastor na minha vida. Por 3 anos eu precisava de um líder. E eu confesso a vocês que eu queria mais que um líder, irmão. Eu queria um pai. Vamos começar a entrar na mensagem. Porque eu não fui criado com meu pai. Eu nunca soube o que era um amor de pai. Eu queria um espelho para mim. Eu queria alguém que eu pudesse me espelhar e dizer: esse é meu herói. Qual é o filho que não pensa isso, irmãos? Todos os filhos. Tem filhos que tem fase que olha para o pai e pensa que o pai é onisciente. Sabe de todas as coisas. Eita, não vou esconder porque ele sabe. Ele vai saber mesmo. Tem horas que pensa que é onipotente. Pensa que o pai é o mais forte, né? Às vezes as criancinhas brigam: não, meu pai me joga mais alto. Não, o meu me joga até lá nas nuvens. Né? Todos nós, irmãos. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Somos pais e mães, mas nunca deixamos também de ser filhos. Somos pai e mãe, mas nunca deixamos de ser filho. E eu comecei a conversar com o pastor Roberto. Porque eu presto muita atenção, irmão. Vocês podem pensar que não. Eu converso com vocês, mas eu estou prestando atenção em todos vocês. E eu comecei a observar coisas no pastor Roberto. Não é porque ele está aqui, irmãos, e eu nem estou querendo me exaltar e nem estou pregando para exaltar ele. Eu estou aqui para exaltar aquele que é na vida dele e nas nossas vidas. E eu comecei a observar o jeito que ele andava. E eu sei que ele também estava me observando. Porque no dia que a gente foi para o Brejinho, ele disse: você estava em observação. E vocês nem sabiam. E começamos a observar. O primeiro livro que ele me emprestou, irmão, o livro do amor. Irmãos, aquele livro acabou com a minha carne. Aquele livro acabou com a minha carne. Se você quer fazer parte desse ministério, você não pode deixar de ler esse livro. Irmão. Você precisa ler esse livro. Inclusive está até lá em Brejinho, viu, irmão? Mas o que eu quero dizer a vocês, irmão, todo filho precisa... Eu estava vendo uma pesquisa que teve do IBGE. Entre 4 filhos brasileiros, 1 entre os 4 não leva o nome do pai. O outro entre os 4 nunca é órfão. E outro entre os 4 nunca tem pai presente, mas ao mesmo tempo ausente. E nesse momento que eu vi me lembrei do pastor Roberto, porque ele estava pensando em voltar a trabalhar, e estava pensando também na igreja, pensava no trabalho, pensava na igreja. Eu entendi o porquê, irmãos, ele abriu mão do emprego. Porque um pai, se
dedicar só ao trabalho, ele não vai ter tempo para os filhos. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que nós vamos sair desse lugar não mais olhando o pastor como um pastor. E nem ele olha os obreiros como obreiros. Nós precisamos olhar ele como um pai e ele nos olhar como um filho. Sabe por quê, irmão? Porque se vocês olharem para o pastor como um pastor, vocês vão fazer por obrigação. Mas se vocês olharem para ele como um pai, vocês vão fazer com gratidão e amor. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. E o pastor, Deus começou a falar comigo, começou a falar com o pastor, eu lá em Brejinho já, e ele aqui esses dias, e nós começamos a orar e pesquisar, se aprofundar sobre paternidade espiritual. Por quê, irmãos? Eu nunca tive esse privilégio, fisicamente falando, de um pai. Hoje eu falo com meu pai, eu amo meu pai, entendeu? Mas no momento, vamos dizer assim, que eu precisava, ele não estava próximo. E eu também no momento do meu crescimento espiritual, eu precisava de um pai, e eu também não tinha. E um dia o Espírito Santo disse a mim, sabe por que eu nunca te dei um pai antes? Porque se eu tivesse te dado um pai um dia, hoje, Roberto não era teu pai, ele era teu padrasto. E filho não vem por criação. Filho, ele é gerado. E aqui estão pessoas que o pastor Roberto gerou. Irmão, quando eu passei a entender a importância que tem a paternidade. Irmãos, é tão importante a paternidade espiritual que até nos centros de macumba tem. Tem um pai de santo, tem um filho de santo. E eles têm uma hierarquia lá, porque eu vim de lá do meio. Entendeu? Só que claro, que nós, o que está em nós é maior que o que está neles. E é por isso que o que acontece, irmãos, o que eu quero dizer nessa noite, uma revelação, algo que eu estava buscando, orando em línguas, e veio muitas passagens. Veio a passagem de Josué, quando Moisés leva os 12 espias, e ele olha para Josué, o nome de Josué não era Josué, era Oséias, filho de Num. E Moisés disse, olha, vem cá, Oséias, a partir de hoje teu nome é Josué. Irmão, paternidade. Quem aqui tem o nome do pai? Quem é que leva o sobrenome do pai? Por que vocês levam o sobrenome do pai? Porque ele é o pai de vocês. E quando nós reconhecemos uma paternidade em nossas vidas, nós carregamos aquele nome. Nós tomamos posse. Elias e Eliseu. Irmãos, eu não vi nenhum homem na Bíblia que por não honrar a paternidade se deu bem. Não vi. A Bíblia fala de Sansão. Manoá era o pai de Sansão. E ele, quando a mãe de Sansão engravidou, ele orou a Deus e pediu como ele ia cuidar do filho. E a Bíblia diz que não passasse navalha sobre o seu cabelo. Só que chegou um período que Sansão, por pensar que já era independente, abandonou a paternidade. E qual foi o fim de Sansão? A Bíblia diz que Davi teve filhos, e Absalão e Aminon eram filhos de Davi, e eles não honraram a paternidade de Davi. E o que aconteceu com eles? Mas hoje eu quero chegar, irmãos. Eu sempre via de outra forma. 1 Coríntios 11:1 diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu ficava pensando, e o interessante é que a história do apóstolo Paulo parece muito com a do pastor Roberto. Por quê? Porque o pastor Roberto ainda não tem uma paternidade humana, uma paternidade espiritual, alguém acima dele de cobertura. E eu me questionava, eu dizia, Senhor, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Porque para ele ser um pai, ele teve que ser um filho. E para ele que ele fosse um filho, ele precisava de um pai. Mas Deus disse ao meu coração, disse, quando o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, sabe o que ele estava querendo dizer? Aí onde nós lemos em Mateus. Irmãos, a Bíblia diz também outra coisa que eu não sabia. Pesquisei e não sabia. A Bíblia diz que Jesus, o ministério de Jesus começou com quantos anos? Com quanto? E até os 30 anos Jesus fazia o quê, irmãos? Até os 30 anos Jesus era simplesmente filho de José, o carpinteiro. Até antes de você entrar nessa visão, até antes de você entrar nesse ministério, você era filho do seu pai natural. E você não deixa de ser. Mas o que eu quero lhe dizer nessa noite, olha o que acontece. A Bíblia diz que Jesus, no momento em que foi batizado, ouviu-se uma voz do céu e disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E por incrível que pareça, irmãos, foi nesse dia que o próprio Jesus assumiu uma paternidade de Deus sobre a vida dele.
E no momento em que Jesus assumiu essa paternidade sobre a vida dele, foi onde os milagres começaram a acontecer. Foi onde ele começou a transformar água em vinho. Foi onde ele começou a levantar os paralíticos. Foi onde ele começou a expulsar os demônios. Foi onde ele começou a escolher filhos. Para que nós possamos, irmão, ser enraizado. Paternidade espiritual não tem nada a ver com o pastor Roberto. Tem a ver com a unção que Deus entregou a ele. E nós estamos debaixo dessa mesma unção. Nós não podemos mais olhar para ele como um homem natural, irmãos. Essa é a verdade, essa é a realidade. Eu não posso olhar para o pastor como simplesmente um pastor, como um homem natural. Eu preciso olhar para ele, reconhecer a unção que está sobre a vida dele e agarrar essa paternidade. Porque no momento em que olha, irmãos, eu tinha 2 meses só. Eu era um bebê nessa visão. E eu fui mandado para Brejinho. Eu cheguei em Brejinho, irmão, praticamente desorientado fisicamente, porque eu sabia que quem me mandou para lá foi Deus. E o que acontece? Eu cheguei lá e disse: agora, Emily, nunca fui de pregar, eu vou ter que pregar segunda, quarta, sexta e domingo. Segunda, quarta, sexta e domingo. E eu não quero ser um pregador de uma palavra só. Aí o Espírito Santo disse a mim: existe uma paternidade sobre a tua vida. Não vai te faltar palavras. Eu entendi, irmãos. Eu comecei a mergulhar. Eu disse: ele é meu pai? É. Ele é meu pai, minha paternidade espiritual? É. Eu disse: pois a partir de hoje, eu ando como um filho. Eu disse ao Espírito Santo, disse: Senhor, eu não vou chorar. Irmãos, é muito sério. É tão simples se tornar um filho espiritual. E é uma seriedade muito grande. Porque o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que Jesus, pastor, ele era a imagem do Pai na terra. Olha só, irmãos, o que eu vou dizer a vocês. Onde você chega, você tem que levar essa paternidade. Aonde você estiver, irmãos, você pode estar. O pastor disse que tem filhos dessa visão lá em São Paulo. E eu já tenho 2 lá em Belém. Eu ensinei meu sogro e minha sogra pelo celular, irmãos, pelo Message, ensinando eles sobre oração e línguas. E no momento que eu fechei os olhos, que eu orei, irmão, pelo celular, eles receberam o batismo. E toda noite meu sogro me liga: e aí, tem alguma revelação? E aí, eu quero aprender mais. Eu já ensinei ele sobre o novo nascimento, já ensinei ele sobre a importância de andar no Espírito. Ele foi gerado nessa visão, irmãos. Aí, às vezes você pode perguntar: mas pastor, eu não sou filho só quando eu estou dentro da igreja, debaixo da unção. Não, nós andamos debaixo dessa unção. Porque a Bíblia diz que quando Josué foi colocado o nome de Josué, o próprio Senhor chamou ele pelo nome de Josué. Ou seja, Deus reconheceu que Josué havia recebido essa paternidade de Moisés. Irmãos, no Velho Testamento a Bíblia diz que depois que Davi morreu, quem foi que assumiu o reinado? Quem? Não, irmão, não estão ouvindo não. Aumenta um pouquinho aí. A Bíblia diz que quando Davi morreu, quem foi que assumiu o seu reinado? Salomão. E Salomão era o que para Davi? Filho. Irmãos, no mundo espiritual é do mesmo jeito. Um dia o pastor vai ficar velho, irmãos. E aí? O pai cria o filho, irmãos. Existe um período em que o filho precisa ser carregado. Existe um período em que o filho tem que ser cuidado. Existe um período que o filho só se sente protegido quando está nos colos do pai. Às vezes o pai diz: não faz isso, o menino faz. Não faz isso que tu vai cair, vai se machucar. Acontece o quê? Quando o filho não obedece o pai. E por mais que ele se machuque, ele sabe que está errado, sabe que foi por desobediência, mas ele corre para quem? Para o pai. Irmãos, paternidade espiritual é algo muito sério. Poderia ficar aqui até meia-noite, irmãos, falando sobre paternidade espiritual e ainda ia ter assunto. Porque são muitos textos da Bíblia que nem eu mesmo sabia. Por exemplo, esse, quando Jesus realmente porque quando Jesus foi batizado, ele foi ungido e se tornou o Messias. Mas ele só se tornou o Messias. Por quê, irmão? Tão interessante. Por que Jesus só começou a fazer milagres quando ele foi batizado? Porque foi quando Jesus disse: agora tu está sobre a minha paternidade. Até agora tu era filho de José, o carpinteiro. Mas a partir de hoje, onde tu for, tu vai ter que dizer que o teu pai te enviou. E aonde Jesus chegava e colocava os pés,
ele representava a paternidade dele. Irmãos, eu posso estar em Belém, posso estar em São Paulo, posso estar na Angola, posso ir para a África, eu, Emily, levar a Raquel, né, Raquel? Mas a paternidade é a mesma, sabe por quê? Porque os meus pais estão longe. Mas eu não deixei de ser filho, irmãos. Eu sou pai, hoje eu sou pai. Mas não é porque eu sou pai que eu deixei de ser filho. São muitos textos, irmãos. A Bíblia fala do filho pródigo. A Bíblia diz que um homem tinha 2 filhos. O mais novo decidiu pegar todos os seus bens e ir embora. O pai não deixou de ser pai dele. Foi ele quem decidiu não ser mais filho. Mas chegou uma hora que aquele filho teve que voltar. Irmãos, nem todos que estão aqui dentro são filhos dessa visão. Eita, não acredito que o senhor está falando, não. Irmãos, eu estou falando a verdade. Nem todos que estão aqui dentro são filhos dessa visão. Mas se quiserem se tornar, vocês vão ter oportunidade hoje. Nem todos. Filho, irmãos, ele tem que ser gerado. Ah, pastor, então a minha paternidade. Tem pessoas aqui que vieram de outros ministérios, não tem? Levanta a mão quem veio de outros ministérios. Pastor, então eu não sou filho. Então eu não sou filho, porque eu sou de outro ministério. Fabrício não levantou a mão, né? Fabrício sempre foi desse ministério, né, Fabrício? Só que ele não sabia. O que acontece, irmãos? A Bíblia diz também de Paulo e Timóteo. A Bíblia diz que Paulo, Atos capítulo 16, você não precisa se abrir não. Atos capítulo 16, olha o que diz a palavra. A Bíblia diz assim: Paulo chegou também a Derbe e Listra. Vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. A Bíblia diz que Timóteo já era evangélico, irmão. A Bíblia diz que Timóteo já era crente. Aí o que acontece? Paulo chama Timóteo. E outra coisa que eu quero dizer a você, irmão. Você não é filho porque você ora mais em línguas do que o outro. Você não é filho porque você entra em mistério e tem o reteté, porque você isso e porque você aquilo. Não, irmãos. Você não é filho por isso. Você é filho porque a atitude de filho é demonstrada diante do pai. Não adianta só eu dizer que sou filho. Não adianta só dizer eu sou filho, mas não obedeço meu pai. Vivo afastado. Sabe por que Josué, irmãos, ele se transformou, ele aceitou a paternidade de Moisés? A Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 17, que o Josué não se apartava da tenda de Moisés. Onde Moisés estava, Josué estava. Tem um menino lá em Brejinho, pastor, Vitor. Aonde eu estou, ele quer estar. Um dia eu fui andando, ele conversando comigo. Eu disse, tá, ele foi. Aí eu abri a porta do banheiro. Quando eu entrei, ele segurou a porta para entrar. Eu disse, não, aqui não, pode voltar. Aí já é demais. Aí não, pastor, eita, perdão, pastor. Ficou todo desconfiado. Eu disse, não, espera aí fora, né? Por quê, irmão? Eu vejo que ele é um filho que eu gerei lá em Brejinho. Cheguei em Brejinho, tinham 6 pessoas. Hoje nós estamos com 54. Para a glória de Deus. Não são meus filhos. Eu e eles somos filhos do pastor, do nosso pai. Eu brinco com o pastor, digo, pastor, seus netos estão com saudade do senhor. Porque se eu sou seu filho, eles têm que ser seu neto. Mas não somos não, mas somos todos filhos. E o interessante que eu quero dizer a vocês é que Paulo, quando chamou Timóteo, na primeira carta a Timóteo, ele diz assim, escrevi a carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Talvez você veio de outro ministério, mas você decidiu ficar aqui. Então o que acontece? Você foi gerado aqui. Sabe o que eu estava me lembrando? Tem um amigo nosso que a gente dizia que seria muito bom se ele estivesse aqui, porque o chamado dele ia ajudar muito o ministério e isso e aquilo. Mas sabe o que eu entendi? Ele nunca ia vir para cá, porque ele não era filho. Ele não era filho. A pessoa que não se submete a essa visão, a pessoa que não procura honrar a unção que está sobre a vida do pai, não é filho. Porque os filhos vão permanecer. A Bíblia diz que quando Moisés mudou o nome de
Oséias para Josué, eles foram espiar a terra, os 12. E o interessante, pastor, é que Josué e Caleb estavam no meio de 10 rebeldes. Mas eles não se contaminaram, porque eles sabiam da paternidade que estava sobre a vida deles. Eles honraram a unção que foi transferida para a vida deles. Eles não se contaminaram. Filho não aceita falarem mal do seu pai. Irmãos, se vocês falarem mal de mim para o meu primeiro filho, que é o Richard, vocês correm que ele vai jogar pedra em vocês. Por mais ruim que eu tivesse sido no meu passado, mas ele não aceita. Não aceite. Ninguém fala mal do seu pai, irmãos. O filho honra o pai. O pai diz, faça assim, ele faz. Eu observo muito, irmãos, a forma que o pastor Roberto trata o Isaac. Ele fala, Isaac, faça isso. Isaac vai. Isaac, vá para o quarto. Ele vai. Quantas vezes é preciso o pastor falar com a gente? Olha, faz assim, a gente vai e não faz. Olha, faz assim, a gente vai e não faz. Quantas vezes nós confundimos, irmãos, a paternidade dele em nossas vidas como uma amizade. Ah, pastor, mas ele é meu pai, ele é meu amigo, também é. Mas nós nunca podemos confundir isso. E o dia que nós confundirmos isso, irmão, nós estamos saindo da direção. Nós estamos deixando de ser filho. Porque você prefere ser filho ou um amigo. Então honre ele como um pai, não mais como um amigo. Eu vim aqui para ser boca de Deus para a sua vida nessa noite. E a Bíblia diz que quando Josué e Caleb voltaram, os 10 disseram assim para ele: olha, a terra é muito boa, tem gigante, tem isso, tem aquilo, nós estamos como gafanhoto na frente dele. A Bíblia diz que Moisés e Arão na mesma hora se abateram. Irmão, Josué olhou aquilo e disse: não vou deixar acontecer isso com meu pai. Josué disse: ei, peraí, cala a boca todo mundo. Nós vamos sim, vamos à frente e vamos vencer. É muito fácil, irmão, nós cobrarmos do pastor. Oxê, pastor, a igreja não sai daqui, só é aqui Brejinho, São Vicente. Mas o que os filhos estão fazendo para isso? Porque tem filhos aqui dentro, irmãos, que tem que gerar filhos. Já está na hora de gerar filhos. Porque se a gente viver sempre, irmão, no colo do pai, na chupeta, na mamadeira, o pai cria um filho para que um dia o filho tenha filhos, saia de casa, tenha filhos. Não é assim? Será que nós temos gerado filhos? E outra coisa, irmãos, um filho, a maioria, né? Eu fui assim. Completei meus 18 anos, agora eu sou independente. Minha mãe e meu pai, quero que eles venham falar alguma coisa, que eu vou mostrar a minha identidade. Eles, ó, sou maior de idade, agora eu faço o que eu quiser da minha vida. Cuidado. Cuidado que se você estiver pensando desse jeito, o seu fim vai ser igual de Sansão. A Bíblia diz que Saul, irmãos, querendo ou não querendo, Samuel era o pai de Saul. Porque Samuel era o profeta e sacerdote naquele tempo. E Samuel, usado por Deus, disse para que ele fosse e não trouxesse nada do que havia lá. Ele trouxe as ovelhas, trouxe até mesmo o rei de lá. Samuel disse: o que tu fizeste, obediência eu quero e não sacrifício. Não adianta a gente se sacrificar e não obedecer. Irmãos, a partir do momento em que eu tomei posse dessa paternidade espiritual, eu pude ter uma direção na minha vida. Porque até então eu não sabia, meu Deus, não tinha perspectiva nenhuma, irmãos. Mas quando eu passei a assumir isso, essa paternidade, quando eu comecei a olhar para o apóstolo como um pai, eu comecei a me enraizar. Comecei a ficar enraizado. Eu comecei a ter um alvo, eu comecei a ter uma direção. Porque até então não tinha direção nenhuma, irmão. Eu dizia: eu vou pregar o quê? Qual é a visão que eu tenho? O que é que eu sei da Bíblia? Só sei o que os outros falam. Estava igual filha de passarinho, né? Não está pequeno, o pai vai. Tudo que o pai bota na boca, ele come. E eu estava dessa forma. Mas eu passei a prestar atenção à visão que o pastor Roberto pregava, a forma que Deus usava ele. Eu comecei a olhar assim, não com soberba, irmão. Comecei a olhar e dizer assim: quero ser igual a ele. Eu dizia: eu quero ser igual a ele. Eu dizia: Emily, é esse o lugar, porque nunca entrei numa igreja que trabalhava com libertação, mas Deus sempre dizia para mim: eu te chamei para trabalhar na área de libertação. E eu disse: mas meu Deus, eu vou trabalhar como nisso? Quando? Eu tinha maior medo, irmão, dessas coisas. Se eu visse uma pessoa perto de mim, já, pelo menos virando o olho, eu já saía da igreja. Vou sair porque eu tinha medo, irmão. Mas quando eu passei a andar com o pastor Roberto,
comecei a aprender o que o Espírito Santo usava ele para pregar, eu disse, peraí, eu tenho autoridade sobre os demônios. Peraí, eu tenho autoridade sobre enfermidade. A oração em línguas vai me edificar, vai me ajudar. O senhor vai para o quarto? Vai. Pô, peraí, vou para o meu. Ele dizia, às vezes, olha, eu orei 5, 6 horas em línguas. Eu dizia, amanhã eu vou orar 6 línguas. Eu não queria ser mais que ele, irmão, e muito menos querer ser melhor que ele. Eu honro a unção que tem na vida dele. E eu não estou aqui querendo me aparecer para nenhum de vocês, irmão. Estou contando apenas como um testemunho. Deus conhece o meu coração. O que eu estou tentando explicar para vocês é que vocês não sejam como aquele filho pródigo, sem ser o que foi embora, porque o que foi era o novo. Às vezes pessoa nova convertida acaba se desviando, acaba não compreendendo, às vezes não está enraizada e vai por outros caminhos. Aí o filho mais velho viu o mais novo chegando e ficou com raiva do pai, irmão. Eu disse, por que tu está com raiva? Ele disse, porque eu estou contigo todo esse tempo e tu nunca matou nenhum carneiro para mim. Aí olha a resposta do pai para o filho. Meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que é meu é seu. Nós temos tudo, irmão. Se eu não tenho oportunidade de estar aqui em cima, a culpa não é do meu pai, irmão. A culpa é porque eu ainda não tomei posse do que é meu. Ele é meu pai e eu como filho. E outra coisa, irmão, só pode ter herança, só pode ganhar alguma coisa num testamento quem tem um pai. É ou não é? Se eu não tiver um pai, como é que quando meu pai foi embora, eu vou receber alguma coisa? Se eu não tenho um pai. Existem pessoas órfãs espiritualmente que nós vamos alcançar, irmãos. Assim como um dia eu me encontrei, existem pessoas que se encontram da mesma forma, precisando de uma paternidade, precisando de uma visão. Porque, irmãos, a paternidade não tem nada a ver com ele, eu já disse, a paternidade espiritual tem a ver com a unção e com a visão que Deus deu a ele. E a forma que aconteceu com ele foi a mesma forma que aconteceu com Paulo, porque Paulo não aprendeu com ninguém, irmãos. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz em Gálatas que ele não aprendeu com nenhum dos discípulos, irmão. Quem foi que ensinou Paulo? E quem foi que deu essa visão ao pastor? Eu faço das palavras de Paulo as palavras do pastor. Sede imitadores dele, como ele é de Cristo. Quantos têm honrado ele? Aonde você tem chegado, você tem dito. Porque, irmãos, nós precisamos acabar com algo que muitas igrejas falam. Eu sou lá daquela igreja. Eu sou lá daquela outra igreja. Não, irmãos, nós não somos de igreja, nós somos de uma paternidade. Nós temos um pai. Tem que acabar com esse negócio de eu sou daquela igreja, eu sou dali, eu vou para aquela, eu vou naquela outra. Não, irmãos, isso aqui é uma casa. A Bíblia não diz que a casa é uma casa de oração. Quando nós dissemos vou para a casa do pai, sim, realmente é para a casa do pai. Mas nós temos um pai que nós vamos aprender. Deus usa ele, irmãos. O Espírito Santo usa ele para nos ensinar. Porque um filho que não tem um pai, eu digo a vocês, irmão, ele não dá para prestar. Eu não tive um pai e o meu testemunho foi muito triste. Eu me viciei em droga, eu vivi na prostituição, eu vivia dentro de centro de macumba. Eu não prestava porque eu tinha um pai. Mas talvez tenha alguém aqui dentro, eu nunca também tive meu pai. A partir de hoje, se você quiser, você vai ter. É só para quem quer, irmãos. Como eu já disse, existem pessoas aqui dentro que ainda não são filhos dessa visão. Porque os filhos dessa visão, eles vão permanecer, eles vão crescer, vão se espelhar no Pai. Jesus só passou a fazer milagres quando ele assumiu a paternidade de Deus sobre a vida dele. Porque os fariseus, irmãos, eles não entendiam isso. Eles diziam, esse aí, o filho do carpinteiro. Mas Jesus sempre dizia, eu vou para o Pai e lá eu vou preparar morada para vocês. Jesus sempre dizia, quem vem a mim, vê o Pai. Será que quando eu olho para você, eu vejo a mesma visão que quando eu olho para o pastor? Vê. Então você é filho. Às vezes se você vier para dentro da igreja, eita, de novo o pastor vai falar sobre fé, de novo sobre oração em línguas, de novo vai orar, o povo vai ser curado. Não aguento mais isso não, quero dizer que você também não é filho. Porque um filho nunca vai enjoar do que o pai diz, irmãos. Eu prefiro a mensagem do pastor fulano ali do que a do pastor Roberto. Então vá para lá, porque lá é o seu lugar. Mas
precisamos entender, irmãos, que paternidade espiritual é algo muito importante nas nossas vidas. Nós estamos debaixo de uma unção. Olha, irmãos, o que eu vou falar para vocês é como um testemunho. Em nome de Jesus, é como um testemunho. Deus usa o pastor Roberto em quê aqui na igreja? Primeiro, cura, libertação, revelação, mensagem de fé, mensagem de amor, vida no Espírito, oração em línguas. Vocês podem até rir, irmãos, mas Deus me usa da mesma forma em Brejinho. Deus me usa em revelação, Deus me usa em cura, em libertação. Se vocês souberem as mensagens que o Espírito Santo me dá de fé, de vida no Espírito, a importância de orar em línguas, a importância de andar em amor. Mas por que isso? Porque o Senhor está querendo se aparecer, não estou não. Eu estou só dizendo para vocês a importância de nós agarrarmos essa paternidade. Enquanto nós não agarrarmos, enquanto nós não tomarmos posse disso, nós não iremos avançar, irmãos. Porque o pai precisa dos filhos. Chega uma hora em que o pai vai ficando velhinho. O pastor está de cabelo branco, irmãos. Não está, pastor? Ou pintor? Tá, né? Ele precisa de nós, irmãos. Essa igreja vai crescer. Essa igreja está crescendo. Só que quantos filhos o pastor tem? Imagine se cada filho gerar um filho. Porque vai chegar um dia, como ele disse para mim, e eu já havia pensado nisso, que a reunião de obreiros não vai mais ser reunião de obreiros. Vai ser reunião de pais e filhos, igual na escola. Porque os filhos dele vão trazer os seus filhos. Vocês vão começar a ser pai. Vocês vão começar a ter filhos. E os filhos de vocês vão começar a ter filhos. E é dessa forma que esse ministério vai alcançar o mundo inteiro, irmãos. O mundo inteiro. É o mundo inteiro. Assim, enquanto nós não agarrarmos isso, nós não conseguiremos, irmãos. Infelizmente, nós nunca cresceremos espiritualmente. Porque, olha, irmãos, tem coisas que a oração em língua nos dá. Tem coisa que a meditação na palavra nos dá. Tem coisas que a adoração nos dá. O louvor nos dá. A importância do andar em amor também. Mas tem coisas, irmãos, que nós só vamos conseguir se nós tivermos uma paternidade espiritual. Porque eu só consegui chegar onde eu estou hoje depois que eu tive uma paternidade. Porque enquanto eu não tinha uma paternidade, eu não tinha uma direção, eu não tinha um rumo, eu não sabia o que fazer. Eu sabia que Deus era bom, eu sabia que eu tinha aceitado a Ele, mas não tinha uma perspectiva de vida. Eu não sabia se eu tinha ministério, eu não sabia quem eu era, irmãos. Mas a partir do momento que eu tive uma paternidade, eu passei a andar em uma linha. Paternidade espiritual lhe dá uma direção, lhe dá um foco, um objetivo. Amém? Eu quero dizer para você nessa noite, nós estamos debaixo de uma paternidade. As pessoas precisam nos conhecer, não mais como membros da igreja Filadélfia, mas sim como filhos de uma visão. Lá em Brejinho, a cidade inteira, irmãos, adoeceu com essa praga, dessa chikungunya. Mas nenhum dos irmãos que frequentam o nosso ministério em Brejinho tiveram. Aí chegou uma irmã lá em casa, o pastor disse assim: pastor, eu disse, diga. Eu disse, eu vim rindo ali no meio do caminho. Eu disse, por quê? Porque chegou um homem e disse assim para mim: tu não pegou chikungunya não? Ela disse, não. Ele disse, até bem naquela igreja ali da frente da academia, né? Porque sempre que eu passo eu vejo gritaria e é pulo, e a gente dizendo que foi curado e isso. E de vez em quando eu passo e aquele pastor lá diz que doença não tem poder, que isso, que aquilo. Até bem de lá, né? Ou seja, eles reconheceram que ela tem uma paternidade. Nós somos, irmãos, filhos de uma visão. E essa visão, o diabo ele vai tentar arrancar das nossas vidas. O diabo vai querer tentar, irmão, fazer você parar de orar em línguas. O diabo vai querer fazer você sair do amor. Vai chegar uma hora que o diabo vai querer dizer para você, sabe o quê? Que você não tem unção, que a enfermidade tem poder na sua vida, que enfermidade é normal. Enfermidade não é normal, irmão. Não é normal. Nós estamos de uma visão, estamos dentro de uma visão, somos filhos de uma visão onde enfermidade, onde demônios, onde pecado não tem poder sobre as nossas vidas. Quando vocês entenderem isso, os que ainda não são filhos, quiserem, irmãos, assumir, fazer essa aliança nessa paternidade, vocês vão ver a diferença. Eu tenho visto a diferença na minha vida, irmãos. E eu vou, em nome de Jesus,
guiado pelo Espírito Santo, abrir um ministério lá em Belém, Pará. E eu já me coloquei à disposição, irmão. Eu disse, pastor, vai abrir uma em São Zé, quer que eu vá para lá? Começa do nada, irmãos. Começa tudo de novo. Eu não me importo, porque quando nós somos filhos, nós temos uma certeza de que vai dar certo. Nós temos uma certeza de que vai acontecer. Porque se nós somos filhos dessa visão, nós temos que avançar. Nós não temos que duvidar, não temos que ter medo. Se é para avançar, nós vamos avançar. Se é para ir, nós temos que ir. Aleluia. 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 Existe um caminho, irmãos. Nós não podemos fazer como os 10 fizeram. Nós precisamos fazer como Josué e Caleb, que chegaram diante do pai e disseram, olha pai, realmente tem gigantes lá, realmente tem coisas difíceis, mas nós vamos avançar. O que é que o senhor quer fazer? É isso que o senhor quer fazer? Pois eu estou com você. O senhor vai abrir aonde? É lá? Eu estou lá. Vai abrir aonde? Para ali? Eu estou ali. É para fazer o quê? É para ir para onde? Eu vou, eu estou disposto. Porque um filho, um verdadeiro filho, tem que honrar o pai. Tem que honrar o pai. Eu já disse aí, se eles tiverem uma proposta de abrir uma igreja lá em Afogados, irmão, nunca fui, não sei onde fica. Mas se ele tiver pastores para ficar em Brejinho, eu digo para ele, eu vou, pastor. Quer que eu vá, eu vou. Porque Deus não me chamou para cá para ajudar, assim como chamou vocês também para ajudar. Então vamos ajudar. Nós não somos filhos, vamos levantar, não colocar para baixo, irmãos. Não é isso que você decidiu, não é isso que você quer, não é essa paternidade que você tomou posse na sua vida, não é nada que você está enraizado. Então não tem o que dar errado, irmãos. Não tem o que dar errado, tem que dar certo. Tem que acontecer, irmãos. Tem que acontecer na sua vida, tem que acontecer nessa cidade, no mundo inteiro. Essa visão, esse ministério, essa paternidade vai pegar, vai pegar. Começa a orar em línguas, começa a orar em línguas. Quem fala em outras línguas, começa a falar em outras línguas. Corribanto coromando suribicai, ribando coche carará, ribaraba suricanto coromandará, ribaraba che caramandará. Vai acontecer, tem que acontecer. Nós estamos debaixo de uma paternidade. O diabo não pode, não pode, não pode, porque existe um pai na nossa vida, existe uma unção em nossas vidas, existe um ministério, uma visão, e nós vamos ter que avançar, querendo o diabo ou não. As portas do inferno não vão prevalecer, não vão prevalecer. Não perca a visão, não perca o foco, não perca a direção, não perca o objetivo. Se tranque no seu quarto, ore em línguas, gaste tempo orando em línguas, irmão. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que nós estamos nessa visão. Então ore, ore, ore. Se é para adorar, adore. Se é para você servir, sirva. Se é para obedecer, obedeça. Porque vai chegar a hora, irmão, vai chegar a hora que você vai sair de filho, vai passar a ser pai, mas nunca vai deixar de ser filho. Honre, honre, se submeta. Tem filhos, irmão, que são rebeldes, que não querem obedecer ao pai. O apóstolo Paulo, irmão, tinha muitos filhos. Ele escreveu a carta aos Romanos, escreveu a carta à igreja de Corinto, de Gálatas, Efésios, Filipenses, escreveu para Timóteo. Ele tinha, irmãos, havia uma paternidade sobre a vida daquelas igrejas do apóstolo Paulo. E todas as cartas que ele escreve, ele fala sobre vida no Espírito, fala sobre a graça, fala sobre oração em línguas. Ele fala onde que a lei não tem mais poder. E todos que estavam debaixo da mesma visão dele, irmãos, andavam como ele andava. Vou dizer para você nessa noite, irmãos, agarra essa paternidade, não abra a mão dela, não deixe o diabo roubar de dentro de você o que já está sendo enraizado. Não arranque, não corte, não tire a raiz, irmão, não tire a raiz. Permaneça, 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 em nome de Jesus. Chegou o momento em que Jesus
foi crucificado, ressuscitou e se foi. Mas é tão interessante, irmãos, que o próprio Jesus deixou uma paternidade sobre os discípulos. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 3, algo muito interessante para a gente encerrar. Marcos, o capítulo 3, versículo 13 até o 17, ele diz assim: Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. Eles foram para junto dele e escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar. Paternidade é isso, irmão. É uma convivência que chega uma hora que nós precisamos ir, precisamos fazer o id. Ele diz assim, ó: ele constituiu, pois, os 12. Simão, a quem ele atribuiu o nome de Pedro. Pessoas estão recebendo novos nomes aqui nessa noite. As pessoas que estão assumindo essa aliança de paternidade já estão recebendo novos nomes. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Assim como aconteceu com Josué. Josué agarrou aquela paternidade de Moisés. Aconteceu com os discípulos. Eles receberam novos nomes. Dídimo, chamaram de Tomé. Tiago e João foram chamados de Boanerges. Simão passou a se chamar. Paternidade é isso, irmãos. Sabe por que Jesus tinha o direito de mudar o nome deles? Porque Jesus se tornou o pai deles. E só coloca um nome em um filho quem é pai. Que vocês possam ficar com essa palavra, esse ensino, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao pastor, agradecer à igreja, e que Deus possa cada dia mais nos ajudar a ajudar o nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem foi abençoado aí? Irmãos, Deus tem falado tremendamente comigo a respeito de paternidade. Tem compartilhado com Alan, tem compartilhado comigo. Interessante que nós conversando ali fora, e tudo aquilo que Deus estava falando para mim, já estava falando com ele lá. É tanto, uma visão tão abençoada que aquilo que Deus dizia para ele, dizia para mim, eu começava a dizer, ele começava a dizer, eu começava a dizer o que eu tinha dito também, tudo se batendo. E hoje eu estou entendendo por que de tudo isso, né? Todos esses acontecidos, tudo que passou, como a gente vai avançar, como a gente vai crescer. E hoje eu estou começando a estar encaixando. Nós vamos crescendo numa linha de um princípio de paternidade, como Alan disse. Debaixo de uma paternidade, onde filhos estão sendo gerados. Diga para seu irmão, você está sendo gerado. Você está sendo gerado. E vai chegar um momento que você vai gerar filhos. Diga para seu irmão, você vai gerar filhos. E filhos vão ser gerados. Oh, aleluia. Glória a Deus! Numa visão só. Esses dias nós vamos estar martelando na cabeça de vocês paternidade. Porque a Bíblia diz que Deus determina a bênção. Deus determina a bênção quando há, como é a palavra, Jesus? Unidade. Você não está mais só. Diga para você, você não está mais só. Você está ligado na paternidade. Diga, você não é mais filho de uma igreja. Você tem um pai espiritual sobre você. E você vai ter filhos. E será pai de filhos. E a unidade, Deus disse para mim, a unidade da paternidade, vai haver uma cobertura espiritual sobre os filhos, onde a glória de Deus vai se manifestar sobre aqueles que encontraram a sua paternidade espiritual. Eu me lembro, eu vou dizer como testemunho,
do tanto que Satanás lutou para tirar pessoas daqui de dentro dessa paternidade. Pessoas na época que eu nem entendi o que era isso, que Deus vem nos abrir no entendimento, mas eu não entendia. Eu me lembro um período que eu sempre observava meus filhos. Eu observava, eu via a luta espiritual deles. Pessoas que o Satanás usava para ir na casa dos meus filhos, para que eles viessem conseguir tirar de dentro da paternidade a visão, aquilo que essa pessoa está recebendo. Eu me lembro, Alan ministrando aqui, né? Eu vou dizer como testemunho, eu me lembro da irmã Eufrásia. Eu olhando ali, eu me lembrava que o Espírito Santo, mas eu era confiante, eu sabia. Mas muito o diabo tentou tirar ela da paternidade. E tem mais aqui. Estou citando ela porque foi o Espírito Santo. Teve filhos que foi gerado, por exemplo, Raquel foi gerada como filha. Até hoje ela tem honrado. Raquel tem filhos. Ela é mãe. Amém? Acima de tudo, para você estar dentro da paternidade, você tem que estar dentro da paternidade do Pai dos Espíritos. Quem é o Pai dos Espíritos? Deus. Diga, Deus Pai. Para nós entrarmos dentro da paternidade do Pai dos Espíritos, porque nós somos Espírito, nós temos que reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida. E quando nós entramos dentro dessa paternidade do Pai dos Espíritos, através de Jesus Cristo, Deus vai nos encaminhar ao nosso Pai espiritual terrestre. Como Alan diz, para te dar uma direção, para você caminhar nessa unção, para você caminhar no mesmo propósito. Como ele disse, muitos estão aqui, mas não são filhos. Mas muitos estão e são filhos também. Eu me lembrei também, o Espírito Santo me lembrou de Josilene. Na época, o próprio diabo encarnado, fez de tudo para tirar ela da minha paternidade. Lembra, Josilene? Não é verdade? De tudo, de tudo. Eu me lembro que uma vez o Senhor me guiou a uma casa de uma menina, para eu orar por ela, para poder o demônio se manifestar, para o demônio falar na boca dessa pessoa que estava querendo, se eu não me engano, tirar a sua vida, não foi? Com câncer, não foi? Algo parecido, foi isso mesmo? Oi? Não estou escutando direito não, mas sim, no útero. Mas era um câncer, né, que ele estava querendo. Falou na boca do demônio, foi? Com isso ela entendeu e ela se tornou filha, está até aí hoje, ó. Raquel é filha. Raquel outra ali, ó. Porque ela foi para um lugar, tá, mas a paternidade ainda está nela. Eu vejo essa paternidade na vida dela. Ela quando chega aqui, ela se sente bem, ela se sente acolhida, ela se sente filha. É verdade ou não é? Deus está chamando você para ser mãe também espiritual de pessoas. Mãe espiritual. Não olhar para trás. Deus chamou você para ser mãe espiritual. Fique de pé aí, minha filha. Obreira, vai para trás dela ali. Levanta as suas mãos, olha para mim. Está acabando uma destrava hoje. Fique por trás dela, por trás dela. Está acabando uma destrava hoje de Satanás, porque ele te chamou para ser mãe. Se tem um som nessa gravata, quando essa gravata tocar em ti, essa destrava de Satanás vai cair por terra. Deus vai cumprir o seu propósito. Receba! Chamou para ser mãe de filhos. O diabo tem tentado acorrentá-la.
Satanás tem tentado acorrentar para não progredir. Ele enviou mensageiros, ele enviou o inferno para fazer com que não progrida. Mas eu declaro para Satanás: me escute, Satanás. Essa alma está afiliada, essa alma está aliançada, essa alma está debaixo de paternidade. Você vai ter que desaparecer com a sua imundícia em nome de Jesus. Fique de pé aí, por favor. Aleluias. Aleluias. Eu sei que quem é filho já sabe que é filho e acabou-se. Pode deixar o fundo. Eu sei que quem é filho já sabe que é filho. Você não é filho de uma religião, você não é filho de Filadélfia, você é filho da visão que o Senhor me deu. E os que não é filho, mas hoje, se não ainda entregou sua vida a Jesus, quer entregar sua vida para ser filho, tem que pregar primeiro sua vida a Jesus, ao Pai dos Espíritos, que é Deus. E se você sente de ser filho dessa visão e mergulhar em obediência, em submissão, para crescer espiritualmente, eu te convido a vir aqui na frente. O pai, ele ama tanto os filhos. Quem é pai, eu sei que aqui dentro tem pessoas que já são pai. Mãe, Raquel é mãe, David já é pai. O pai, ele ama tanto os filhos. Às vezes eu estou conversando com o filho pelo WhatsApp. O filho está passando por algum problema, aquele meu filho. Às vezes eu dou aquela bronca naquele filho. Eu falo duro, né? Falo com o filho, dou aquela bronca, chama a atenção. Com um pedacinho, o Espírito Santo vem assim no coração do pai e diz assim: a tua filha, o teu filho está precisando de você. Muitas vezes eu estou falando no WhatsApp assim, conversando com o filho. Ele nem sabe do outro lado, mas é eu conversando e chorando, as lágrimas derramando. No WhatsApp conversando e as lágrimas. Porque eu não sei explicar. Não é eu sei que isso acontece, esse tipo de coisa acontece com quem é pai. Não acontece, Alan? Porque é um amor que é dado pelo Espírito Santo. Unidade é o que está debaixo dessa paternidade. Eu quero me tornar filho do pastor Roberto, dentro dessa paternidade. Eu quero que ele seja meu pai na fé. Se você não reconhece isso na sua vida hoje, quer reconhecer, levanta a sua mão e vem à frente. O jovem que se converteu de bonezinho amarelo, quer ser filho? Vá buscar ele, David. Quer ser filho? Vem à frente. Outra aqui, ó. Cadê os obreiros? Vem à frente. Ajude ele. Glória a Deus. Tem mais alguém? Estou percebendo a nossa... A visão aqui está me mostrando ali o meu filho que está voltando, irmão João ali, ó. Cadê o irmão Neto? Vai abraçar o filho ali, ó. O filho que está voltando. Pode dar um glória a Deus, igreja. Você nunca entregou sua vida a Jesus, não? Aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Você quer aceitar hoje Jesus como Senhor? Quer? Levante sua mão para o céu. Repita comigo. Jesus Cristo. A partir de hoje. Estou entregando a minha vida em tuas mãos. Eu te reconheço como Senhor, Salvador da minha vida. Creio que ressuscitar antes dos mortos. Está à direita de Deus.
Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, Pai. Eu te recebo em nome de Jesus, o Senhor da minha vida. Estão sendo adotados. Ele aqui já aceitou Jesus. Graças a Deus. Eu sou neto só seu. Seu pai é David. Me dê um abraço. Abraço seu pai. Oh, perdão, sou avô. Amém. Os outros aí consideram-se filhos. Quem considerar, amém. Eu tenho um filhão também ali, que é B. Deus fez uma obra maravilhosa na vida de B. Você não sabe o que Deus fez, né, B, na sua vida? Foi de repente, não foi? Eu me lembro que a mãe dele ligava desesperada para mim. Pastor Roberto, não sei o que, vai, meu Deus, ixi. Aí eu dizia, irmã, busque por ele, que você vai ver o que Deus vai fazer na vida dele. A palavra caiu no coração dela, a mãe dele, e ela começou a buscar por ele. E hoje ele está ali, graças a Deus. Deu glória a Deus pela vida dele. Amém? Pode aplaudir a Jesus. Aleluias. Pode dar um abraço no seu irmão. Levante sua mão, eu vou te abençoar. Que o meu Deus te proteja, que te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal em nome de Jesus. Eu quero dar um aviso. Alan, ora por favor por esse pessoal dessas fotos aqui, por favor. Olha, presta atenção. A semana que vem será semana de oração. Será semana da glória de Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem culto na igreja. Líderes da semente, avise para os seus filhos na semente que não vai ter semente quarta-feira, nem sexta, nem um dia.